Olá, esse é o canal Ensino Religioso Fundamental. Nós estamos continuando nossa série de aulas e nós estamos na aula 07 de Ensino Religioso do 8º ano. Eu sou o professor Patrick e o tema de hoje é Igreja Católica Apostólica Romana. Começando aí com a religião do cristianismo, né? Vão ter algumas séries de aulas sobre o cristianismo, começando com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos lá? O que é a Igreja Católica Apostólica Romana? A Igreja Católica é a maior denominação cristã do mundo. Gente, eu digo em relação a números, tá bom? Sem interpretações erradas. Ela segue os ensinamentos de Jesus Cristo registrados na Bíblia, né? E, claro, várias tradições também. Né? A igreja Católica ela é formada pela questão, né, da Bíblia, né, da fé em Jesus Cristo, daquilo que está no livro sagrado e também de outras tradições religiosas que eles foram implementando durante os séculos aí. A palavra católica significa universal, ou seja, algo que está em todo lugar, mostrando sua presença em vários países. A Igreja busca orientar a fé e a vida dos cristãos. Sua sede fica no Vaticano, em Roma. Então, a sede da Igreja Católica é em Roma. A gente vê aqui uma fotinha aqui. A origem da Igreja Católica. A Igreja Católica nasceu a partir dos ensinamentos de Jesus e da ação de seus apóstolos. Pedro é considerado o primeiro líder ou papa, segundo a tradição católica. Então a gente vê aqui a figura de São Pedro com as chaves da igreja, né? Com o tempo, a igreja se organizou e se espalhou pelo Império Romano. Foi ganhando estrutura, rituais e tradições próprias. Essa história já ajudou a formar a base da fé católica. O papel do Papa. Quem que é o Papa? Gente, o Papa é o líder espiritual da Igreja Católica. Ele mora no Vaticano e orienta milhões de fiéis pelo mundo. Sua função é preservar a doutrina da Igreja e promover a paz. Cada Papa traz sua contribuição para a fé cristã. Ele é visto como o sucessor de São Pedro. Gente, o Papa ele é considerado, esse título é o Bispo de Roma, o Bispo do Vaticano, né? Então, por ser o Bispo de Roma, Roma é a sede da Igreja Católica, entendeu? Então, ele acaba sendo como se fosse o bispo maior, entendeu? Então, o Papa é aquele que governa a Igreja de forma política, de forma espiritual, dando orientações e decisões em todo o mundo. Aqui a gente vê o Papa atual, o Leão, né? O Papa Francisco, o Bento, o Papa João Paulo II, se não me engano, esse aqui é o João Paulo I, esse aqui eu não estou lembrado. Os sacramentos. A Igreja Católica possui 7 sacramentos, como batismo, eucaristia, casamento, entre outros. Tá? Eles marcam momentos importantes da vida espiritual do fiel. Cada sacramento fortalece a ligação com Deus. As celebrações são feitas por padres e bispos. Os sacramentos fazem parte da identidade católica. Claro, gente, dependendo de outros sacramentos, também fiéis leigos podem fazer isso, tá bom? Mas, de preferência, os padres e bispos, tá? Os 7 sacramentos são de iniciação cristã, o batismo, a primeira comunhão, aqui na Igreja Católica, a crisma ou confirmação, que aqui na crisma a pessoa, ela confirma o seu batismo. Os sacramentos de cura, que é o de penitência e confissão, a pessoa se confessa por um sacerdote católico ou um bispo. A unção dos enfermos é feita por uma pessoa que está doente ou em risco de vida, ou risco de morte, está hospitalizada, às vezes está sem esperança, ou, como se diz, está muito doente, e o padre ele é convidado para dar uma unção, fazer uma oração, também não deixa de ser também um momento aí de reconforto para a família, Serviço. O que é o serviço? Por exemplo, existe a ordem e o matrimônio. O matrimônio, gente,
Na Igreja Católica, é claro, a Igreja pede que os casais, né, sejam casados na Igreja, né, para ter essa comunhão com a Igreja Católica. Tá ok? Isso aí não é eu dizendo não, tá, gente? Isso aí é a Igreja Católica, né, nos seus documentos, que fala que é que, assim, o casal, o homem e a mulher que decidem viver juntos, né, se são católicos, seria bom, né, não é obrigado, mas seria bom que eles se casassem dentro da Igreja Católica. A ordem é o quê? São são três tipos. Existe o diácono, né? Existe o sacerdote, o padre e os bispos. O diácono, né, geralmente é aquele que antecede o presbitério, né? É para ser padre. É uma fase antes de ser padre. Mas também existe o diaconato permanente, que a igreja convida homens casados, homens que têm uma boa reputação cristã, que tenha família, a esposa tem que liberar, entendeu? Tem que concordar com isso. Existe aí todo um protocolo para a pessoa se tornar diácono, tá? Então existe a ordenação de homens casados para o diaconato, tá? Padre não, o padre ele tem que ser solteiro, ele tem que ser celibatário, tá? Segundo as ordens da igreja. E existe também a ordenação de bispos, são padres que são escolhidos para serem bispos. Bispos ou cardeais ou arcebispos, né? Cardeal e arcebispos. O cardeal, principalmente, é um título que o Vaticano que dá, entendeu? Mas, na realidade, todos são bispos. O cardeal, o arcebispo e o bispo, todos são bispos. Inclusive o Papa, como eu já tinha dito. Só que o Papa é o bispo de Roma, né? Que é a sede da igreja, então ele se torna esse cargo maior. Tá ok? A missa e a liturgia. A missa é a principal celebração católica. Nela os fiéis escutam a palavra de Deus e recebem a Eucaristia. A liturgia segue um conjunto de ritos e orações tradicionais. Os símbolos, cânticos e gestos ajudam na oração. A missa reforça a união da comunidade. Então, a missa, gente, dentro do catolicismo é algo que faz parte das obrigações do católico, né? Participar da missa pelo menos uma vez por semana. Tá ok? E a missa acontece lá, existe uma saudação inicial, um momento de pedir perdão, um momento de fazer louvor a Deus, um momento de escuta da palavra, né? Geralmente se lê um trecho da Bíblia, do Antigo Testamento, geralmente se canta um salmo, se lê um salmo, uma parte às vezes das cartas apostólicas e algum trecho do Evangelho. Do Evangelho de Jesus. Também existe aí a parte da homilia, depois vai para a parte da Eucaristia, né? Se prepara a mesa, se prepara a comunhão, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, né? E depois disso tem os ritos finais, a bênção, e é isso. A gente vê aí umas celebrações, né? Os santos e a devoção popular. A Igreja Católica valoriza a memória dos santos, pessoas que viveram a fé de forma exemplar. Muitos católicos pedem sua intercessão em momentos de dificuldade. Festas, novenas e procissões fazem parte da devoção popular. Cada santo representa virtudes importantes. Essa prática ajuda os fiéis a se inspirarem na fé. Então, gente, o santo dentro da Igreja Católica é aquelas pessoas que viveram aqui na Terra, que são exemplos de católicos, né? De bons católicos, de bons cristãos, e eles pedem, né, uma intercessão. Então, dentro do catolicismo, a figura dos santos é muito comum. A devoção aos santos, a gente vê aqui, né, o São Francisco de Assis, Santo Antônio, dentre outros aqui. A Igreja na história. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica influenciou a arte, a cultura, a educação e a política. E, gente, continua até hoje. Menos que antes, mas continua ainda. Criou universidades, várias universidades pelo mundo, pelo Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil existe a PUC, Pontifícia Universidade Católica, praticamente quase todos os estados têm.
As mais famosas são a de São Paulo, do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio de Janeiro, né? Pontifícia Universidade Católica. Então, são universidades da Igreja Católica. É. Então, a Igreja também, nesse tempo aí, já criou hospitais, obras sociais, entendeu? Orfanatos, locais de acolhida. Viveu períodos de desafios e reformas a igreja também. Mesmo assim, manteve forte presença no mundo. Sua história está ligada a grandes eventos da humanidade. A doutrina social da igreja. A Igreja Católica defende valores como a justiça, solidariedade e dignidade humana. Orienta os fiéis a cuidarem dos pobres, dos doentes e dos excluídos. Também incentiva a paz e o diálogo entre as nações. Sua doutrina social inspira muitos projetos sociais. O objetivo é promover um mundo mais justo e melhor, né? Então, gente, existe aí a doutrina social da igreja, que é um documento já bem antigo, se não me engano, do Papa Leão XIII. Então, né, para dizer que a Igreja Católica, né, e os católicos devem ter ações voltadas para a população pobre, que precisa de ajuda, né, para a promoção da justiça social. A Igreja Católica no mundo atual. Hoje a Igreja está presente em quase todos os países, a gente pode dizer que praticamente todos, né? Mas ela enfrenta desafios modernos, como a desigualdade, conflitos, outros problemas também. Usa comunicação e projetos sociais para chegar às pessoas. Aqui no Brasil, eu não posso dizer em outros países que eu não conheço, mas aqui no Brasil existem várias televisões católicas. Por exemplo, eu posso citar aqui que eu estou lembrado a Rede Vida, a Canção Nova, aquela do Pai Eterno em Goiás, né? A TV Aparecida e tantas outras aí. Essas são as mais famosas, né? Fora as que tem nas regiões. Entendeu? Então, também existem muitos sites, existem padres, existem comunidades que também usam a comunicação. Praticamente hoje, aí, gente, quase toda a congregação religiosa, as igrejas, as paróquias usam sites, usam as redes sociais, para que usam rádio, televisão, para divulgar a mensagem, né? A mensagem católica. Muitos católicos participam de ações voluntárias. A igreja continua sendo uma grande força espiritual no mundo. Aqui a gente vê um mapa mundi onde a presença onde há uma grande presença católica, né? Por exemplo, aqui, quanto mais escurinho, né, a cor vermelha, maior o número de católicos, né? Então a gente vê aqui no Brasil, a gente vê aqui, né, por exemplo, o Brasil, diferentemente aqui dos Estados Unidos, está um pouquinho mais rosa, né, porque os Estados Unidos é um país de maioria evangélica, né? A Austrália também, mas assim, esse aqui é o mapa do catolicismo no mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima. Tchau.